Olá, está no ar o Justiça e Trabalho, um programa com informes, notícias e entrevistas da Justiça do Trabalho Potiguar. E na edição de hoje, você vê que o TST confirma a decisão do TRT Potiguar que autoriza a circulação de ônibus sem cobrador em Natal. Você vê também alguns informes das atividades da semana no TRT do Rio Grande do Norte. Na entrevista, eu converso com o juiz Alexandre Érico, um dos gestores do programa Trabalho Seguro, aqui no TRT Potiguar. E para encerrar o programa, o cantor e compositor Nelson Coelho fala sobre sua trajetória e canta uma de suas canções. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. A seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão do TRT Potiguar sobre a circulação de ônibus sem cobrador em Natal. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da norma coletiva que autorizou a circulação de veículos sem cobrador no transporte urbano no município de Natal. A decisão dos ministros da seção especializada em dissídios coletivos do TST, que negou o provimento ao pedido, confirma o entendimento do Pleno do TRT Potiguar e foi tomada durante o julgamento de um recurso do Ministério Público do Trabalho da 21ª Região. O recurso pretendia a declaração de nulidade da cláusula 8ª do dissídio coletivo da categoria. Resultante de acordo entre as empresas e os trabalhadores, a cláusula autorizava que, em alguns veículos da frota, o motorista fizesse a cobrança das passagens e garantia também a presença do cobrador em 60% da frota dos ônibus. Sobre o julgamento no TRT Potiguar, o desembargador relator Carlos Newton Pinto historia o processo. Olha, nós recebemos o processo com um pedido de anulação de cláusula de convenção feito pelo Ministério Público do Trabalho. O pedido, na verdade, ele se fundamentava na ilegalidade da cláusula e fundava-se, inclusive, também na hipótese de uma lei municipal que proibiu esta possibilidade. A Câmara de Vereadores editou uma lei que proibia o acúmulo de funções ao motorista de veículos de passageiros. Nós analisamos isso e o que constou foi o seguinte: esta decisão nossa aqui no regional ocorreu antes da promulgação dessa lei municipal. Então, o primeiro ponto é de que não havia ilegalidade na nossa decisão. O segundo ponto é que nós estávamos reconhecendo a possibilidade dessa autonomia que os sindicatos têm, tanto o sindicato empresarial quanto o sindicato dos trabalhadores, de chegar a um ponto comum, a um ponto de equilíbrio no exercício do seu trabalho, no exercício da função. E foi isso que nós quisemos manter com o tipo de decisão. A seção de dissídios coletivos do TST já havia se pronunciado anteriormente pela validade de norma dessa espécie. Acompanhe agora alguns informes da semana sobre as atividades do TRT Potiguar. Dando início às ações planejadas para a realização da campanha do programa Trabalho Seguro deste ano, a juíza do trabalho Simone Jalil ministrou palestra sobre a norma regulamentadora número 12, que trata do trabalho com máquinas e equipamentos. O evento integrou a programação da 11ª Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, promovida pela Companhia de Serviços Urbanos de Natal, Urbana, para seus trabalhadores. A ideia do programa Trabalho Seguro é levar informações aos trabalhadores sobre a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. A expectativa é que eles reproduzam, um pouco do que eles viram aqui e que a gente tenha cada ano mais participação e mais interesse desses trabalhadores em participarem dessas semanas de prevenção a acidentes de trabalho. Simone Jalil falou sobre a necessidade do trabalhador em conhecer seus direitos básicos, desde a obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho, FGTS, a assuntos relacionados com a profissão dos garis. É o momento que você tem para relatar para os trabalhadores quais são os riscos ocupacionais da profissão dele, porque toda profissão tem um certo risco, alguns maiores, outros menores.
Então é esse momento que tem para passar isso para os trabalhadores e os cuidados que eles devem ter, a importância do uso dos equipamentos, a importância da luta por um melhor meio ambiente de trabalho, porque não é só o salário que importa, a saúde do trabalhador tem que ser objeto de lutas, tem que ser objeto de negociação com o empregador, porque caso contrário o trabalhador fica doente e o trabalhador não vai poder mais trabalhar e com isso não vai receber o salário, prejuízo para ele, para a família dele. O acidente de trabalho, o adoecimento ocupacional, ele é algo que repercute em toda a sociedade, porque o trabalhador passa a não poder mais sustentar sua família, seus filhos. O trabalhador, quando ele está doente, ele passa a ser alijado um pouco da sociedade, né? Porque a pessoa começa a ver aquele cidadão que não pode trabalhar, que fica em casa todinha. Então há um certo preconceito com esse trabalhador, então vira um problema social. O trabalhador começa a ficar depressivo porque não tem mais capacidade de produzir e todos nós temos essa ansiedade por trabalhar, por produzir. Então a gente tem que ver o adoecimento ocupacional não só como um problema ali centrado na empresa ou daquele trabalhador, mas como um grande problema social. E é nesses momentos assim que a gente pode passar um pouco desse conhecimento e um pouco da necessidade de ter cuidado com a sua própria saúde. Os trabalhadores acharam positiva a iniciativa de discutir o tema. Assim a gente consegue multiplicar através daqueles que vieram, né? Que era interessante que viesse pelo menos 80% da força de trabalho, para que assim a gente pudesse ter as recomendações dos procedimentos de segurança sendo implantados com mais eficiência. Tudo que a gente ouve, né, de coisas boas é importante na vida da gente. Isso é um aprendiz, né? Sempre a mais. Sempre a gente está pegando coisas novas, né? No próximo bloco, eu converso com o juiz Alexandre Érico. Ele fala sobre o planejamento e as ações para a campanha do programa Trabalho Seguro em 2015. Logo em seguida, nós voltamos em instantes.